Imagine um campo de batalha, ecoando o estrondo de cascos enquanto um misterioso cavaleiro em um cavalo branco emerge, coroado e vitorioso. Muitos acreditam que essa figura de Apocalipse 6 é Jesus, mas e se eu dissesse que ele é, na verdade, uma falsificação, um anticristo enganoso à espreita nas sombras? Intrigado? Você deveria estar. Esse cavaleiro enigmático levanta questões que podem abalar os próprios alicerces da sua fé. Porque há dois cavaleiros em cavalos brancos em Apocalipse, e o que isso significa para nós hoje? Junte-se a nós enquanto desvendamos a verdade por trás dessas figuras proféticas. E se você se sente abençoado ou vivenciou um milagre em sua vida por meio de Jesus, compartilhe sua história nos comentários e nos conte de onde você é. Lembre-se, Jesus está com você a cada passo do caminho, e que Ele o abençoe abundantemente. À medida que o primeiro selo revela seus segredos misteriosos, em Apocalipse 6, 1-2, um momento de admiração e intriga emerge. Um cavaleiro adornado de branco em um nobre corcel faz sua entrada, provocando inúmeras interpretações e profundas contemplações nos corações dos fiéis. Ao contrário de um conto direto de vitória ou conquista, esta passagem nos convida a uma rica tapeçaria de simbolismo e significados ocultos, uma narrativa poderosa sobre ilusão e a busca por domínio. À primeira vista, a aparência do cavaleiro pode parecer espelhar títulos de pureza e triunfo. O cavalo branco sugere nobreza e retidão, evocando imagens de vencedores retornando de conquista, ou figuras messiânicas trazendo a justiça divina. No entanto, sob a superfície, essas suposições convidam a uma exploração mais aprofundada. Poderia esta figura ser o próprio emblema daquilo que ele parece desafiar? O cavalo branco pode representar pureza, mas aqui pode encobrir intenções que são tudo menos sinceras. Não é possível que até mesmo o disfarce de virtudes angelicais mascare as ambições de falsos profetas. Considere os apetrechos do cavaleiro, um arco sem flechas, uma coroa colocada em sua cabeça. O arco, em meio às suas armas, carece do instrumento explícito de destruição. Essa ausência levanta questões. Será que esse poder é desprovido de violência direta, dependendo, em vez disso, de influência coercitiva e engano? A coroa, símbolo de autoridade, é conferida, não tomada à força, sugerindo aceitação por aqueles que são influenciados, em vez de depostos. O surgimento desse cavaleiro pode ser visto como uma força de influência predominante, com um engano habilmente disfarçado de providência divina. A história ecoa com tais figuras. Aqueles que alcançaram ascendência por meio de manipulação em vez de mérito, prometendo libertação apenas para enganar. As Escrituras nos alertam sobre a ascensão de falsos cristos e profetas, prevendo que até mesmo os eleitos podem ser enganados. Sob essa luz, poderia o cavaleiro no cavalo branco ser o prenúncio de uma falsidade sedutora, um precursor das tribulações que se seguem? Se removermos outras camadas de simbolismo, outro aspecto crucial emerge: a possibilidade de que esse cavaleiro não seja Cristo, mas um impostor, uma figura do anticristo entrando em cena com uma imitação evocativa. Em sua aparência de santidade, ele exerceria um carisma enganoso, desarmando os cautelosos e seduzindo os incautos. Poderia a imagem de uma figura semelhante a Cristo, levando ao tumulto e à discórdia, ser uma narrativa profunda sobre como as aparências podem trair a essência tão sutilmente? Este cavaleiro atua como a onda preliminar, dando o tom para a revelação catastrófica dos selos subsequentes. Sob o disfarce de santidade, reside um engano profundamente arraigado, comum entre aqueles que disfarçam a avareza com piedade. A narrativa do falso Messias é histórica, mas sempre relevante, um lembrete constante da necessidade de discernimento e vigilância entre os fiéis. As implicações dessa imagem se estendem à nossa realidade contemporânea, um mundo onde vozes clamam por atenção, onde verdade e engano frequentemente se confundem. O cavaleiro nos lembra da vigilância necessária na fé, da importância de nos basearmos no discernimento, buscando a sabedoria divina em todas as coisas. Em última análise, essa representação misteriosa nos convida a ir além das aparências superficiais e questionar a credibilidade de líderes que se retratam como figuras messiânicas.
Ela nos encoraja a peneirar as sutis diferenças entre o artigo genuíno e sua falsificação, preparando-nos para a revelação divina que se segue. Neste capítulo do Apocalipse, somos chamados a reconhecer o cavaleiro no cavalo branco como uma narrativa convincente sobre a influência e o perigo inerente da sedução enganosa. Isso estabelece as bases para o restante da profecia divina, lembrando-nos do delicado equilíbrio entre ilusão e substância. A presença desse cavaleiro marca o início das tribulações, mas serve como precursor e contraponto ao retorno final de Cristo. Um retorno não envolto em engano, mas radiante em verdade e justiça. Essa justa posição convida a uma profunda apreciação do que está por vir, desafiando-nos a permanecer firmes e discernidores em meio à grande revelação. Compreender a natureza deste cavaleiro nos prepara para um contraste profundo, um momento decisivo quando Cristo retornará, em Apocalipse 19. Este evento iminente personifica a verdadeira justiça e retidão divinas, onde o real é distintamente separado da falsidade. Com os olhos abertos e os corações preparados, aguardamos a clareza que ainda está por vir, aproximando-nos cada vez mais da verdade em meio às sombras do engano. Na cascata de imagens do Apocalipse, o contraste dramático entre os cavaleiros de Apocalipse 6 e Apocalipse 19 se desdobra, convidando-nos a uma tapeçaria cósmica de verdade e engano. Em meio a essas escrituras intrincadamente entrelaçadas, encontra-se a representação de dois cavalos brancos e seus cavaleiros. Um personifica uma grandeza manchada pela pretensão, enquanto o outro se ergue como a personificação máxima da justiça divina. Em Apocalipse 19, 11-16, somos transportados para um teatro de maravilhas celestiais, onde os próprios céus se abrem para revelar Cristo, resplandecente sobre um cavalo branco. Aqui, como nunca antes, o retorno triunfante de Cristo é gloriosamente retratado. Envolto em esplendor, seu manto está banhado em sangue, uma lembrança marcante do sacrifício e do sofrimento que ele suportou. Seus olhos ardem como chamas de fogo, retratando seu olhar penetrante que perscruta todos os corações, distinguindo a verdade da palha. As muitas coroas que adornam sua cabeça simbolizam autoridade e domínio supremos, evocando imagens que vão além do poder terreno. Seu nome, fiel e verdadeiro, uma declaração que atravessa as eras, encapsulando sua fidelidade inabalável e veracidade suprema. Ao contrário do cavaleiro enigmático de Apocalipse 6, cuja conquista parece atolada em ambiguidade e nas sombras do engano, Cristo é aqui retratado como juiz justo, como aquele que leva a fidelidade ao mais alto grau, assegurando-nos de sua lealdade tanto ao Pai quanto ao seu povo. Ao olharmos para o cavaleiro de Apocalipse 6, apresentado apenas como um conquistador empunhando um arco, mas envolto em mística e ausência de revelação, surgem perguntas. Seria ele um impostor sedutor, uma personificação da diplomacia subversiva do anticristo? A imagem desse cavaleiro prepara o cenário para confusão e imitação, vestindo branco como fachada. Enigma, ou cerca. Sua conquista é vazia. Seu arco disparado com um silêncio sinistro, personificando a manipulação e a influência sísmica de uma falsa paz. A justaposição dessas duas figuras nos impele a mergulhar mais fundo em sua essência. O cavaleiro em Apocalipse 19 vence com julgamento justo, enquanto a figura anterior de Apocalipse 6 parece desfilar sob um disfarce de paz que esconde uma sede de conquista e controle. Essa dicotomia nos leva de volta às Escrituras, lentes introspectivas através das quais discernimos a guerra espiritual, a verdade distorcida como engano e a vigilância necessária para navegar nas eras e distorção enfrentadas pelos fiéis. A imagem de múltiplas coroas na cabeça de Cristo nos atrai para uma sinfonia de simbolismo, não apenas coroas como símbolos de reinos, mas como vitórias sobre a morte, o diabo e o desespero. Somado a títulos que ressoam com glória e uma justiça pura demais para ser falsificada, seu retorno não é mera exibição, mas uma orquestração para corrigir os erros cometidos na criação. Enquanto exércitos celestiais o seguem, vestidos de linho branco, sua presença sublinha a santidade e o poder que os sustentam, o cumprimento não apenas da profecia, mas da fidelidade divina às promessas sustentadas ao longo dos séculos. Nisso, vislumbramos não apenas o retorno final,
mas uma renovação, um evento transformador que revela a conclusão de seu reino na terra como sempre foi no céu. Por trás das manifestações líricas da batalha, descreve-se uma verdade inegável. A palavra de Deus, em todas as suas formas faladas, vivas e eternas, irrompe triunfantemente. Esta palavra, incrustada na trama desta imagem, é mais afiada do que qualquer espada e utiliza a verdade como a coroa suprema de sua vitória. A espada procede de sua boca, não forjada pela violência, mas incorporando o poder de sua proclamação divina. A profunda conclusão permanece. Em meio à cacofonia de visões apocalípticas, Jesus, como cavaleiro deste cavalo branco, assegura, tranquiliza e restaura a esperança. É Ele, e somente Ele, quem distingue entre ilusão e autenticidade, entre imitação e verdade. Somos levados a contemplar, não apenas as bordas das revelações textuais, mas também nosso discernimento dessas verdades reveladas em meio à cadência de nossas jornadas espirituais. Concluindo, a representação de Cristo em seu retorno nos leva a uma reflexão crucial. Em meio a tantas verdades diluídas e imitações barulhentas, apenas uma voz permanece firmemente fiel e verdadeira. Esta cena de Apocalipse 19 transcende a mera iconografia para ecoar uma promessa e um desafio. Permaneça firme, inabalável na verdade e puro de propósito, em meio a um mundo tão facilmente influenciável. Na grande narrativa tecida nas páginas de Apocalipse, a representação de um cavaleiro em um cavalo branco, encontrada no capítulo 6, oferece uma imagem convincente que exige nossa atenção. Este cavaleiro, frequentemente mal interpretado como um portador de paz genuína, na verdade anuncia uma temporada de enganos. Este não é o retorno triunfante de Cristo retratado em Apocalipse 19, mas sim um precursor agourento, um enganador disfarçado de serenidade e salvação. É um momento crucial que se encaixa na luta cósmica mais ampla entre a verdade e a falsidade. Apocalipse 6:2 descreve este cavaleiro inicial portando um arco e uma coroa, sugerindo domínio alcançado sem a necessidade de combate direto, sugerindo conquista por meio de diplomacia e persuasão, em vez de guerra aberta. Essa imagem se alinha com Daniel 9:27, onde uma aliança é confirmada com muitos por uma semana, simbolizando 7 anos de acordo enganoso. Essa pseudo-paz, construída por meio de manipulação calculada, em vez de harmonia genuína, prepara o terreno para o que está por vir, ressaltando o brilhantismo estratégico do anticristo em orquestrar uma paz que é tudo menos genuína. O perigo dessa falsa paz é profundo. Ela acalma o mundo, disfarçando a malevolência sob um verniz de benevolência. O primeiro movimento do anticristo é astuto. Ele se estabelece como um líder carismático, apelando aos mais profundos anseios humanos por unidade e tranquilidade em tempos de caos. No entanto, essa paz, como profetizada, é passageira, um mero prelúdio para tribulações maiores. A palavra de Paulo em 2 Tessalonicenses 2:3-4 alerta sobre esse engano, caracterizado pela arrogância e usurpação da autoridade divina, levando, em última análise, a um controle centralizado que desafia a soberania única de Deus. No entanto, essa narrativa de engano não está isolada nos anais das Escrituras. A Bíblia alerta repetidamente contra falsos profetas e líderes enganosos que prometem o que somente Deus pode verdadeiramente cumprir. Isaías falou de tais alianças, no contexto de sua época, como alianças com a morte. Isaías 28:15, destacando a futilidade e a traição inerentes à confiança em qualquer paz que não esteja enraizada na verdade. O verdadeiro desafio para nós hoje é reconhecer e discernir tais enganos em um mundo repleto de figuras carismáticas e promessas sedutoras. É crucial compreender que essa paz enganosa, essa calma inicial antes da tempestade apocalíptica, marca um momento crítico na narrativa do fim dos tempos, um teste de fé e discernimento. Essa falsa paz não é apenas uma curiosidade bíblica. Ela ressoa globalmente em dimensões da política, religião e espiritualidade pessoal. Embora as nações possam buscar tratados e os indivíduos anseiem por tranquilidade, essa narrativa enfatiza a necessidade subjacente de vigilância e sabedoria, embasadas nas Escrituras.
O fascínio da falsa paz é palpável precisamente por causa de seu apelo temporal e charme superficial. Torna-se fácil ser arrastado pela maré de otimismo e promessas se não estivermos firmemente ancorados na verdade bíblica. Ao estabelecer essas conexões, nos preparamos para olhar além das aparências superficiais, para questionar e considerar os motivos por trás das ações externas. Em um mundo ávido por soluções rápidas e conforto imediato, é imperativo que nos baseemos nos ensinamentos de Cristo, como a realização da paz. Uma paz que supera as circunstâncias terrenas. Filipenses 4:7. Considerando o conflito cósmico mais amplo, essa falsa paz serve a um propósito maior na narrativa divina. Ela testa os fiéis e diferencia aqueles que seguem tendências temporais daqueles que perseveram na fé. Ela ressalta a necessidade de discernimento espiritual, um tema que o capítulo subsequente explorará mais a fundo, guiando-nos a avaliar a autenticidade das afirmações espirituais por seu alinhamento com o caráter e os ensinamentos de Cristo. Permaneçamos vigilantes, pois o surgimento dessa falsa paz não é meramente uma preocupação esotérica para estudiosos religiosos, mas uma narrativa viva aplicável aos nossos tempos, que nos impele à reflexão, à oração e ao estudo constantes das Escrituras. A verdadeira paz de Deus não pode ser falsificada, não é um resultado emocional, mas uma profunda realidade espiritual confiada àqueles que o buscam fervorosamente em meio ao fascínio sedutor das certezas mundanas. Ao navegar pela intrincada teia de profecia e revelação, discernir o verdadeiro do falso carrega imensa importância. À medida que nos aprofundamos nesses textos misteriosos e frequentemente mal compreendidos, precisamos aguçar nossa percepção espiritual para distinguir a promessa genuína do divino de um engano habilmente disfarçado. A necessidade desse discernimento ecoa profundamente em Mateus 24:24, onde Jesus nos previne sobre falsos profetas que surgirão e realizarão grandes sinais e maravilhas, potencialmente enganando até mesmo os eleitos. Essa passagem serve tanto como um aviso quanto como um chamado para aprofundarmos nossa compreensão e consciência. O discernimento começa ao nos fundamentarmos na essência de conhecer o verdadeiro Cristo por meio das Escrituras. As Escrituras não são meramente um documento histórico, mas um testamento vivo, que revela o caráter, a missão e os ensinamentos de Jesus. Ao se envolverem diligentemente com a Bíblia, os crentes podem cultivar uma base sólida, permitindo-lhes reconhecer a consistência e a verdade da mensagem de Cristo. Esse conhecimento atua como uma salvaguarda contra ensinamentos enganosos e figuras carismáticas que podem tentar distorcer a mensagem da salvação. Quanto mais nos aprofundamos nas Escrituras, mais nos familiarizamos com as nuances do Cristo autêntico, facilitando a identificação de falsificações. Carisma é um atributo frequentemente utilizado por aqueles que buscam enganar. No entanto, o fascínio do carisma nunca deve superar o valor da verdade. Ao longo da história, líderes carismáticos cativaram multidões, levando muitos ao erro com seu carisma em vez da substância de sua mensagem. É crucial lembrar que, embora o carisma possa inspirar e motivar, ele não é indicativo da verdade divina. O verdadeiro discernimento reside em nossa capacidade de comparar a mensagem com a palavra de Deus. Seus ensinamentos estão enraizados nas Escrituras. Eles nos aproximam da essência de Cristo, ou desviam a atenção da cruz para si mesmos. Ao fazer essas perguntas, podemos penetrar na fachada e detectar os motivos subjacentes. Ações falam mais alto que palavras. Este antigo ditado está profundamente enraizado no princípio bíblico encontrado em Mateus 7:15-20, onde Jesus nos instrui a reconhecer os falsos profetas pelos seus frutos. Uma árvore é conhecida pelos seus frutos, o que significa que a verdadeira natureza dos indivíduos e seus ensinamentos se manifestarão por meio de suas ações. Este princípio nos convoca a observar não apenas o que é dito, mas o que é feito. As ações de um líder, professor ou comunidade estão alinhadas com os ensinamentos de Cristo. A fé genuína resulta em uma transformação de caráter e ações que refletem o amor, a compaixão e a justiça de Cristo. Um discernimento espiritual robusto envolve a avaliação dos resultados de crenças e práticas na vida de indivíduos e comunidades. Em um mundo cada vez mais inundado por mensagens
e ideologias conflitantes, cultivar o discernimento torna-se não apenas um exercício espiritual, mas uma habilidade de vida necessária. A prática da reflexão e da oração aprimora nosso discernimento. Reservar um tempo para buscar a orientação do Espírito Santo abre caminho para a clareza e a sabedoria. Como seres espirituais, devemos permanecer vigilantes, integrando a oração e a reflexão em nossa vida diária para manter uma conexão contínua com a sabedoria divina. Ao fazer isso, construímos uma bússola interna, guiados pelo Espírito Santo, para nos guiar no reino da verdade em meio aos mares turbulentos do engano. Talvez uma das verdades mais reconfortantes nas Escrituras seja a certeza do retorno de Cristo em glória inegável. A representação do retorno de Jesus está repleta de imagens vívidas de glória, luz e autoridade divina, um evento impossível de ignorar ou interpretar mal. Essa representação do retorno de Jesus contrasta fortemente com as táticas enganosas frequentemente empregadas por falsos profetas e pelo anticristo. Quando somos confrontados com alegações de revelação ou manifestação divina, devemos nos lembrar desta verdade profunda. O verdadeiro Jesus não retornará oculto ou disfarçado. Em vez disso, seu retorno marcará uma nova era, evidente para o mundo. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do Apocalipse, sejamos inabaláveis em nossa busca pela verdade, sustentados pelos pilares do conhecimento, das Escrituras e do Espírito Santo. Discernir a verdade da falsidade exige diligência e comprometimento, um esforço fortalecido pela fé e pela oração. Numa época em que a verdade é frequentemente confundida com a ficção e a realidade com a ilusão, manter nossos olhos fixos em Jesus e em Sua palavra iluminará o caminho à frente. Como seguidores de Cristo, que nos esforcemos para ser portadores da verdade, refletindo a luz do nosso Salvador, enquanto navegamos pelas revelações que ainda estão por vir.